Fala, gente, beleza? Eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente trocar uma ideia. Deixa eu melhorar aqui a imagem. Trocar uma ideia, cara. Eu tava lendo recentemente o livro, relendo, né, na verdade, o livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E me veio assim na cabeça uma parada assim meio louca. Eu comecei a fazer uma analogia. Eu peguei o livro e tentei colocar ele como se fosse um motofest, um evento de moto. Cara, eu achei um negócio incrível, velho, como ele tem assim, um paralelo muito grande, né? E é interessante abrir essa discussão falando sobre esse ponto, que é importante, cara, todo mundo ler esse livro, velho. É extremamente importante. Agora é assim, é ler e entender. Não adianta só ler por ler. E é interessante porque quando você pega toda a estrutura, porque quando você pega o livro, né, a Revolução, os animais se revoltam contra os donos da fazenda e eles queriam uma vida diferente, né, uma liberdade, sabe, a igualdade, basicamente tudo que nós motociclistas sempre arrotamos, né? A gente sempre tem essa discussão, a gente fala, não, a gente quer liberdade, a gente quer isso, quer igualdade, irmandade. E os eventos de moto, propriamente dito, é como se fosse a voz dos nossos desejos. Só que aí eu comecei a pensar, porra, se você pega os eventos de moto hoje, os motofests, que seja, hoje eles mantêm a mesma linha, né? Os mesmos símbolos, as mesmas ideias, os mesmos discursos, porém, com o passar do tempo, o controle foi começando a ser outro. Porque no livro a gente fala da revolução, né? E aqueles que criaram a revolução propriamente dita, eles que se tornaram os donos do poder. Então, aquele discurso de revolução, né, aqueles famosos revolucionários, foram eles que começaram a mudar todo o discurso e os animais aceitando. É que nem aquela ideia do sapo na água quente, né? Água morna. Vai esquentando, vai se incomodando até que ele morre. Então, a revolução dos animais é basicamente isso. Então, ele passa por esse processo. A mudança, ela não é perceptível. As pessoas, no caso, os animais, eles não se ligam nisso. E quando eles enxergam que houve, já era tarde, porque o controle já foi tomado. Mas assim, eu não tô querendo chamar ninguém de porco aqui não, pelo amor de Deus, cara. Muito pelo contrário. Tô querendo fazer uma analogia pra gente debater o tema. E aí eu comecei a avaliar todo o cenário, né? Porque assim, a discussão sempre é a mesma. Todo mundo vai por conta daquela ideia de irmandade, de companheirismo, de igualdade, de liberdade, aquela falsa sensação disso. Só que por trás, quem é o dono hoje desses eventos? Ninguém, cara, discutiu isso. Mas quem é hoje os donos? Se você for analisar hoje, tem uma frase, cara, do George, do Orwell, que ele fala assim, todos são iguais, porém outros mais iguais são mais iguais do que os outros. Então, existe nesse contexto como se fosse assim, todo mundo é igual, né? Todo mundo é irmão, só que existe aquele que está acima daqueles irmãos e aqueles que são, né? Então, existe isso. Então, quando você pega hoje, quem é o dono do evento? O evento hoje ele é totalmente tomado pela iniciativa pública, que é os prefeitos. E eu convido a você a fazer um evento sem a prefeitura para ver se acontece. Eu gostaria muito de saber se consegue. Eu acho pouco provável disso acontecer. Então, o que eu estou trazendo para vocês é a importância de um livro antigo, um livro que praticamente previu todo o futuro nosso, tudo que, tanto a Revolução dos Bichos, como outras obras de George Orwell, que trouxe a realidade, cara, o controle absoluto de tudo que é, sabe? Então, quando você pega o evento hoje, o discurso, ele já foi moldado. Porque hoje a prefeitura ela dita quem é que faz parte do evento, qual banda que vai tocar. Eu vou dar um exemplo do Motofest do ano passado, que houve uma banda que a banda só tocou porque a mãe faz parte de um setor da prefeitura aí do governo.
então só participou por isso, então sempre tem aquele privilégio de pessoas específicas, então não é uma coisa que, tipo, eu, um mero mortal, chego, vou lá e eu quero fazer parte do evento e vou, porque eu vou. Não acontece isso, não vai acontecer isso, sabe? Então é uma coisa muito seleta. E quando a gente pega essa seletividade, eu começo a pegar grupos específicos, não vou citar nomes porque eu sei que isso gera polêmica, gera problema. Então, grupos específicos que estão abaixo da prefeitura, eles criam a narrativa, as pessoas compram a narrativa, porque a narrativa nada mais é que a construção para a imposição de qualquer outra coisa. Tanto que existe para quem até leu Marx, sabe que para o controle absoluto do poder você tem que ter a construção exata e correta da narrativa. É a narrativa que controla qualquer coisa. Você cria a narrativa, você manipula qualquer pessoa. Isso é fato. Então, esse grupo que é narrativa, as pessoas comem, controlam, e aí eles têm um controle absoluto. Então, você tem um evento, é legal, porra, não estou dizendo que não deva acontecer, mas o que eu acho errado é você criar o discurso de melhorar a economia, sendo que você tem grupos seletos que fazem parte. Então, não é uma coisa aberta a todos, é uma parada que ela tem seletividade, assim como no livro. O livro também fala isso. Então, você dá privilégios às pessoas específicas que fazem parte daquele grupo que se denomina revolucionários. Então, quando você pega um evento de moto, cara, o evento evento biker, cara, é para ser um grito de guerra, de luta contra políticos, de luta contra corrupção, sabe? De tudo que está acontecendo hoje. É uma maneira da gente lutar contra o próprio aumento da gasolina. E eu convido a quem quer que seja subir no palco e fale isso para ver se ele não vai ser punido. Para ver que ele nunca mais ele vai fazer parte desses eventos. Então, quando eu faço esse paralelo, velho, é basicamente com relação à realidade de fato que acontece. Então, eu meio que viajei, cara. Eu tava aqui em casa, numa boa, e eu peguei o livro e falei, porra, peraí, cara, tem uma coisa assim que parece muito igual e a gente vive isso. Eu acho importante que os eventos sempre aconteçam, eles têm que ser fortalecidos, mas eles não têm que ter lado ideológico. Tem que parar com esse negócio, porque quem tem o controle dos eventos, cara, tem um controle da massa, tem um controle do poder do voto. Ninguém entendeu isso ainda, cara. É a mesma coisa o São João de Caruaru. Se o São João acontece da melhor maneira possível, você tem um controle do voto. É fato. É fato. Se um dia alguém chegar e disser que o evento vai deixar de ser patrocinado pela prefeitura e vai ser privado, essa pessoa perde o voto. Então, para você entender que a gente é controlado, sabe? É um ciclo e a gente não se deu conta. Eu já alertava isso. Eu já falava isso, que eu dizia, cara, eu acho errado um evento de moto ser patrocinado pela prefeitura, até mesmo porque, além de ter dinheiro público envolvido, que é dinheiro que poderia ir para a escola, né, para educação, para saúde, ela está indo para festividades, cara. Eu não acho que isso seja prioridade, velho. Prioridade tinha que ser outras coisas. A gente é deficiente aqui no Nordeste de educação. A gente vive dos últimos de analfabetismo. Então, eu acho que a prioridade não deveria ser festividade. Eu acho que a prioridade deveria ser educação de qualidade, saúde de qualidade. E não isso que a gente não tem nem vacina muitas vezes aqui para as crianças, velho. Mas a prioridade está sendo as festividades. Por quê? É a questão da cultura. O próprio Gramsci, velho, ele já fez uma revolução socialista, comunista, utilizando a cultura, e ele leva, em tanto que Orwell, ele pega justamente para explicar de uma forma utópica essa revolução, né, que é uma revolução cultural. Então ninguém se liga nisso aí, ninguém sabe, ninguém consegue entender o quanto é controlado. Então, não estou falando aqui questão de política, eu falo da gente correr atrás dos nossos direitos, como uma questão que eu acho um absurdo a gente ter um etanol dessa magnitude para destruir o motor das motos. Então, a gente podia usar os eventos para poder lutar contra isso. Não é somente curtição e diversão, é a nossa voz ali, cara. Então, acho que sim, é válido os eventos, desde que eles não sejam partidários. Então, o que é que você me diz sobre isso? Você concorda que nós somos
aqueles animais controlados pelos porcos. Fica a dica. Forte abraço, valeu. Se inscreve, viu, velho? Deixe seu comentário. Um abraço. Fui.